E no podcast de hoje eu tenho uma convidada especialíssima, ela que veio de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, minha conterrânea, a doutora Bruna Radajewski. Ela é da Radajewski Advocacia Trabalhista. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, conversando um pouquinho sobre direito do trabalho, enfim, sobre a minha história, né, minha Sua carreira, minha trajetória. trajetória. Bruna, como que se deu a paixão? Porque eu digo que direito é uma paixão, né? Bom, olha, eu não lembro de mim, antes mesmo de iniciar a faculdade de Direito, pensando em fazer outra coisa, né? Uhum. Sempre que eu me vejo assim, que eu imagino aquilo que eu queria fazer, enfim, eu sempre me imaginei dentro, né, do direito, enfim. Inicialmente pensava em seguir a carreira da magistratura, né, ah, e eu acredito que a maioria das pessoas que entram na faculdade de Direito, elas pensam em fazer concurso, enfim, especialmente a magistratura, né, e eu queria inicialmente seguir, e sempre na época da faculdade fiz estágio em órgãos públicos, né? Sempre pensando na carreira pública, e me apaixonei pela advocacia mais pro final ali da faculdade, e não cheguei a estagiar em Uhum. escritórios, então foi uma paixão assim que eu fui descobrindo ao longo do curso, enfim, da atividade em si, da questão da liberdade que a advocacia traz, né, pela questão da autonomia de trabalho, de tu poderes trabalhar hoje em dia mais do que nunca, né, não há necessidade nem de daqui a pouco ter um escritório físico, né, então isso foi me atraindo, digamos assim, né, para a carreira. E principalmente poder ajudar, né? Um Sim, operador do direito, ele tem sim, esse sim, papel, né, muito sim, importante na sociedade. sim, sem dúvida. E, e a especialização no direito trabalhista bancário, porque é um nicho bem segmentado. Sim. Esse é o segmento do escritório ou vocês também atuam no direito, enfim, cível? Sim, esse é essencialmente o nicho, né, do Uhum. escritório, é direito do trabalho voltado à categoria dos bancários, né. Atuamos, defendendo sempre reclamantes, né, empregados, mas essencialmente, notadamente, hoje em dia, mais do que no início, aos bancários, né. E como que você entrou nesse segmento? Você viu a necessidade de estar atuando ali com o direito bancário? Olha, inicialmente, por ser uma categoria que demande, né, Você jornada viu de ali uma fragilidade, algo que realmente estava precisando? na verdade, problemas recorrentes, e o que Uhum. mais me chamou a atenção é justamente que, são problemas recorrentes e que, muito embora sejam irregularidades conhecidas dos próprios bancos, são questões que não mudam, né, como eu te falei anteriormente até, né, no curso, às vezes, do contrato de trabalho, o bancário ele vai lá, ajuiza uma reclamatória buscando problemas que são inerentes a categorias e à categoria, e mesmo daqui a pouco com uma condenação transitada em julgado, né, Continuam. a realidade do contrato ela não muda, então isso passou a me chamar atenção, né, e como advogada, me fazer representar, né, a voz desses bancários na justiça do trabalho, né. E qual a mudança que você viu agora com os bancos, digitais? O que que você vê com essa mudança? Continua ainda a demanda muito grande, porque no caso, os bancos digitais, eles não precisam, né, do operador ali do outro lado, Sim, né? Então mudou muito a realidade nesse, acredito que depois da pandemia, sim, né? sim. Deu esse boom aí com os bancos digitais. O que que você vê? Tem alguma mudança? Ocorreu alguma mudança? Eu acredito que, de certa forma, fragiliza um pouco a categoria nessa questão de principalmente de controle de jornada de trabalho, né. Eu acho que acaba por fragilizar, daqui a pouco, essencialmente, essa questão da jornada de trabalho em si.
Ela aumentou e não tem muito controle, é isso? Na verdade, a questão mais recorrente da categoria dos bancários é sobre a jornada de trabalho, né? Sobre a descaracterização daqui a pouco do cargo de confiança, que não raras as vezes o bancário, ele no curso de contrato de trabalho, ele é promovido né, a um Cargo de cargo. confiança. Na verdade, a nomenclatura seria, por exemplo, assim, de um gerente né, de conta pessoa física, e a nomenclatura de gerente acaba por mascarar uma fidúcia que ela não existe, né? Então, assim, porque a jornada do bancário é de 6 horas, né? De uma maneira extraordinária, a CLT prevê, então, que o bancário, se ele é dotado tem um cargo dotado de fidúcia especial, que a gente chama, de direção, de gerência, ele trabalha 8 horas, né? Ele aí pode ter a carga horária de 8 horas diárias, né? Então, isso é uma questão recorrente. Mas eu acredito que 8 horas, não, acredito eu que até passe dessas 8, né? Isso. Mas, assim, uma questão recorrente, como eu falei, é justamente a gente buscar a descaracterização desse cargo de confiança, né? Como é que você faz para descaracterizar ele? É uma questão probatória, né? Então, porque o banco, por vezes, um dos requisitos para tu teres o cargo de confiança é tu receber 1/3 a mais, pelo menos, do salário, né? Como gratificação de função, e ter justamente essa fidúcia especial, que a gente chama, né? Que é o poder de mando, de tu ter autonomia, de tu poder contratar, de tu poder aplicar sanção, né? De tu ter uma linha de crédito. Não basta, por exemplo, assim, tu ter um crédito pré-aprovado ali no teu sistema e oferecê-lo, né? Tu, de fato, precisa ter uma autonomia, uma linha de crédito. Então, são questões primordiais e isso tudo a gente busca descaracterizar através de provas, né? Essencialmente prova testemunhal, porque, por vezes, como eu te falei, o bancário, ele tem ali uma nomenclatura, alguma coisa que, né, que mascare, digamos assim, essa fidúcia especial, que ela não existe na prática, né? E, doutora Bruna, a cobrança por produção, eu vejo que acredito eu que seja uma queixa muito, muito grande, né? Sim. Que você deve receber no seu escritório. Essa questão de vendas, venda de seguro, existe uma meta e eles são cobrados por essas metas. Isso também vocês recebem de queixas? Sim. A cobrança, ela é muito grande, né, no bancário, para tanto de produção quanto de atingimento de metas, e a venda de seguro são aquelas vendas acessórias ao produto principal, né? Então, existe uma cobrança, sim, e tem um viés também nessa cobrança, o viés da doença ocupacional, né? O burnout, né, que é um problema muito comum, é muito recorrente também na categoria, né, que é justamente o adoecimento por essa exigência, né? Então, na verdade, que a gente também busca caracterizar como uma doença ocupacional, ligada, então, à atividade laboral, que para todos os fins se equipara a acidente do trabalho. E aí tem todo um reflexo na contratualidade do bancário, na questão da estabilidade no emprego, né? Fora a questão, o reflexo previdenciário, né? E tem algum, claro, não vamos citar nomes, mas algum caso que marcou você durante essa trajetória? Na verdade, que você pôde auxiliar, que você viu, nossa, como é importante o meu trabalho, como ele faz a diferença. Na verdade, o que é, não só de um caso em específico, mas de vários casos que me marcaram nesse sentido, é de pessoas que buscaram os seus direitos ali no curso da contratualidade, e a cada demanda que se ajuizava, e até mesmo com o reflexo da demanda principal, por exemplo, assim, entramos com uma reclamatória e de cunho contratual buscando a questão da descaracterização da fidúcia especial, aliás, do cargo de confiança, dizendo que não é um cargo que detenha a fidúcia especial, e no curso da contratualidade, e cada vez que se buscava, então, os direitos dessa bancária, o banco ele vinha com práticas de assédio decorrentes do ajuizamento de demanda, né, como uma forma de represália. Então, na verdade,
isso é o que mais me chama atenção, assim, o que mais me motiva para continuar demandando, não buscando litígio, mas buscando, talvez a gente sempre justiça, tenha, né, Júlia, a gente sempre tem a esperança de que as coisas mudem, né? Eu Sim. acho que o operário do direito, ele nada mais busca do que a justiça, né? E, de certa forma, amparar o cliente naquilo que aflige, né? Uhum. A questão mental, a questão de saúde física, né? A Ler-Dort, né? Sim, sim. São problemas também bastante comuns, né? E então, sempre que, por exemplo, assim, o bancário ele volta de um auxílio, né, doença ali, desses problemas gerados pela própria atividade, né, ele volta com uma recomendação do próprio banco, né, vem uma recomendação, uma cartilha ali de como, do que não fazer, do que, né, deve ser evitado, e na verdade, quando volta ali para a agência, volta na mesma Tudo de novo. função. Não existe a questão de observância da ergonomia, ou de fato de mudar, né, de ter uma readaptação funcional. Isso não existe na prática, né? Então, E como é que você enxerga o futuro? Agora, nós não tínhamos, né, não fazíamos ideia que os bancos digitais iriam ganhar um espaço tão grande, né? Como que você vê o futuro para o trabalhador bancário? Você acha que tem alguma mudança, né, importante que deva vir a favor deles, enfim? olha, eu sou a favor do digital. Eu acho que tudo que venha a somar e que venha nos trazer aí eu acho que eu vejo como um facilitador, assim. Eu só espero que isso não substitua as pessoas, né? A mão de obra, as pessoas, enfim, que isso. E eu acredito que sempre que a legislação ela sempre vem depois da realidade, né? Ela vem como uma forma de nortear aquilo que já existe, né? Então eu acredito que precisa ter uma regulamentação sempre voltada àquilo que surja, né? É, E, e ainda assim, como você diz, né? O banco digital ele deixa muito a desejar, sim, porque nós pagamos algumas taxas, né? Que são taxas exatamente de atendimento, e essas taxas, elas, no meu entendimento, né? Acho que isso até seria para talvez para um advogado da área do consumidor, né? Mas essas taxas, para mim, me diz muito respeito à questão de ter alguém ali do outro lado da linha para te atender, sim, e não uma máquina. sim, 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 Né? Até porque, então, teria que ser retirada essas taxas que são cobradas mensalmente. sim, exatamente. E na verdade, no final das contas, assim, por mais que tu fale com máquinas e que tu busque ali o saque, eu acredito que tenha que ter a figura de alguém por Também trás, acredito. né? Eu acho que Para é te por isso ouvir, que né? que eu te falo que não pode vir a substituir a mão de Sim, obra, né? Porque tem coisas que são insubstituíveis, sim. né? Uma hora tu precisa falar com alguém, tu precisa esclarecer de uma maneira não tão automatizada, assim, né? Porque aquela coisa, a gente busca ali até no home bank, a gente tem uma agência física, a figura da nossa agência física, mas quando tu vai buscar um auxílio no banco, são opções restritas, né? Sim. Que às Ou vezes diz não que se um, enquadram diz que naquilo que tu dois, necessita. exato. Exato, né? E não é Até a gente aquilo, né? chegar no desespero de dizer assim, eu preciso falar com alguém, né? Eu É, preciso falar com um atendente, né? isso é importante, Então, ter eu todo esse acredito que cuidado. precisa ter uma regulamentação específica, e daqui a pouco pessoas que trabalhem nos bastidores desses bancos digitais que sejam também absorvidos pela legislação específica do bancário, né? Que tenham os mesmos direitos e que isso não se perca, né? Não seja uma questão que se perca por trás desses bancos digitais, enfim, né? Que tenha a mesma questão da jornada de trabalho, enfim. E a questão de demissões, eu vi que tiveram várias demissões, né? Sim, Pelo Brasil, fechamento de agências, sim. né? E o que isso prejudicou o trabalhador bancário? Tiveram algumas demandas em função disso? Demandas no judiciário? Olha, eu principalmente assim, eu vejo como a questão de dispensa de trabalhadores
que tinham alguma doença ocupacional, que estavam com tratamento em curso, né, que não podiam ser dispensados e que daqui a pouco tiveram uma dispensa discriminatória, né? Sim. Então, na verdade, o fechamento de uma agência não pode ser pressuposto para dispensar alguém que está no curso de um tratamento médico ou que goze de estabilidade no emprego após o retorno desse afastamento, né? Então, são questões bastante recorrentes, né? E horas extras também, né? A gente Sim. tem que ter esse olhar, é como você falou, referente à questão do desvio de funções que você falou, né? Que é mascarado como se fosse um cargo de confiança, né? E, na verdade, é um desvio, seria isso? Não exatamente um desvio. Digamos assim, o bancário, quando ele inicia numa agência, ele começa como escrituário, com algum cargo técnico, caixa, enfim. E aí, no curso do contrato de trabalho dele, ó, tu vai ser promovido, né? E por essa promoção, tu vais receber aqui, digamos assim, 1/3 da remuneração que tu percebes. E como esse teu cargo é de confiança, ao invés de trabalhar 6 horas, tu vai trabalhar 8 8. horas, né? Que aí tu entra na exceção ali, porque a jornada do Sim. trabalho é prevista no artigo 224 da CLT. E lá no parágrafo 2º diz que há exceção, né? De bancário que tenha cargo de confiança, de direção, de gerência. Então, na verdade, e que de fato não existe uma fidúcia especial, né? Ele não pode demitir alguém, ele não pode contratar, ele não tem linha de crédito, ele só tem daqui a pouco uma gratificação funcional, né? Que mascare essa realidade. Né? Então, na verdade, por isso que eu te digo que é muito comum a gente descaracterizar isso na via judicial e pedir as horas, a 7ª e 8ª horas como extras, pelo menos a 7ª e 8ª hora, né? Então... E o assédio moral? Eu acredito que tenha muitas... Muito, muitos casos. dentro de agência, assim, o assédio moral pela questão de atingimento de metas, né? E o assédio moral também pós-ajuizamento de reclamatórios é muito comum. Eu já tive relatos de clientes que, após o ajuizamento de reclamatórias, foram colocados em salas de pessoas, né, de colegas que também tenham ajuizado reclamatório trabalhista. Ou seja, uma exclusão. Digamos assim, eles fazem um aquário dentro da agência, né, de pessoas que eventualmente tenham alguma demanda contra o banco e eles passam a serem excluídos no próprio ambiente de trabalho, né? E isso para mim é um outro assédio, né? Exato. É uma discriminação, somatório é um de somatório assédio, por de isso que eu te assédio. falo que é super comum a questão de retaliação, né, dessas pessoas que buscam ali o respaldo do judiciário e acabam por sofrer. Sim, e após ingressar com essa ação, qual é o tempo que você que é estipulado, né, Sim. para se conseguir ali Olha, Júlia, eu sempre resultado digo do direito? para os meus clientes que o tempo ele é relativo, né? Tem inúmeros fatores que influenciam no tempo. A justiça, né, o foro que é competente para processar e julgar a tua demanda, né, tem justiças que são mais céleres que outras, até pelo tanto que abarcam de reclamatórias, né. Em Porto Alegre a gente tem aí 29 varas do trabalho e a 30ª, que é específica só, que é competente, né, para processar e julgar as demandas acidentárias, né, e aí abrangendo também as de doença ocupacional, né, mas tem justiças que não têm essa vara competente, então varia bastante, tá? No primeiro grau, assim, até a gente ter uma sentença, eu estimo 1 ano e meio, né? Mas o processo como um todo, assim, ele pode durar 5 anos, né? Depender da... E não é comum a questão de chamar ele, né, o bancário e você como advogada, para se fazer um acordo, isso não é muito comum? Existe, não é tão comum, né, que bancos façam acordos. O mais comum é que o processo ele se estenda até o TST, até a última instância,
tá? Não é tão comum, mas existe, né? Não é que não exista, o processo de trabalho ele permite acordo a qualquer tempo. Então, tanto no primeiro grau, que é menos comum ainda, né? Mas após a instrução, digamos assim, quando já está em segunda instância, já está no tribunal, pode-se haver acordo, se tiver no TST também, então não é que não exista, mas não é tão comum, né? Que bancos façam acordo aí no curso da Queria reclamação. deixar na tela o Instagram do escritório, né, para que quem tiver qualquer dúvida, que queira entrar em contato, né, com o escritório. E, doutora, vocês atendem não só o Sul, né, mas bancários de todo o Brasil. Todo o território nacional. Hoje Perfeito. em dia a tecnologia nos permite, né? O processo de trabalho ele há muitos anos, desde que eu comecei a atuar, ele é eletrônico, né? Então, E as audiências as em outros estados audiências, também exato. Eventualmente se tenha, tem alguns juízes que gostam de instruir, né? De fazer a audiência de instrução de maneira presencial, né? Mas hoje em dia existe o juízo 100% digital, mas precisa ter um aceite de todas as partes, né? claro. Então, não necessariamente quando a gente ajuiza uma reclamatória na modalidade 100% digital, a gente pode certificar para o cliente que as audiências elas vão ser digitais, Sim. né? Sim, porque pode ocorrer de uma das partes não concordar, né, Exato, com isso. exato. E, doutora, o que que a senhora diria para quem está nos assistindo, né, para aquele trabalhador bancário que está, digamos assim, com medo, porque eu acho que tem muitos que não ingressam com uma reclamatória por medo, né? E acredito que a senhora também tenha atendido vários lá no seu escritório que chegam com alguma queixa, mas que não vão adiante por medo. O que que a senhora diria para eles, né? Olha, eu sempre digo que o fato de existirem problemas recorrentes Uhum. é porque existem ainda muitas pessoas que deixam de buscar a tutela ah, da Justiça do Trabalho, né, para fazer cessar aquilo. Então, por vezes o banco ele acaba por ganhar em cima das pessoas que não procuram, né, que não recorrem na via judicial para, né, para fazer cessar aquela irregularidade. Então, acaba sendo, digamos assim, negócio, né? Por que que a gente vai mudar essa realidade aqui, essa prática, essa irregularidade, se as pessoas não nos demandam, né? Ou se está dentro ali do nosso passivo trabalhista, né? Ó, a gente tem Claro. tanto aqui de passivo trabalhista, né? Que a gente vai despender, que é certo que a gente vai perder, enfim, mas está dentro Uhum. do risco, né? Já está dando risco. Então não tenha Então, medo. não tenha medo, Vai buscar não. os seus direitos, né? Exato, sem sombra de dúvidas. Então eu acho que são essas minhas dúvidas, doutora. Se quiseres falar mais alguma coisa, né, para esclarecer, né, a questão do direito bancário, se tiver alguma lei, algo, né, que esteja realmente agora novidade aí na área do judiciário, que se quiser nos passar, né, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez o convite e reitero a questão de que as pessoas procurem os seus direitos, não tenham medo. O direito do trabalho ele está aí para tutelar os direitos, enfim. E acho que uma coisa que a gente não debateu muito, que eu acho importante, é a questão da doença ocupacional, né? Sim. A questão do reflexo, do que isso importa, que as pessoas fiquem atentas até a sintomática, né? De olhar, de que procurem fazer exames médicos com frequência Isso é para avaliar a importante. questão de tendinite, de bursite, enfim, porque são, para tu teres uma ideia, estatística do próprio INSS, tá? Os bancários, eles têm 150% de chance a mais de ter uma LER, né, que é lesão por esforço repetitivo, ou DORT, que é Uhum. a questão de distúrbio ósseo-molecular, do que o público em geral, do que a população em geral. Então, é Isso não é muito falta também recorrente. de investimento nessa questão, de ter um profissional para atender esses bancários na agência e Começa fazer pelo uma próprio espaço físio, fazer. físico, né? Começa pelo próprio espaço físico, de ergonomia mesmo, de tu ter um computador adaptado Uhum. ali à tua
à tua altura, né? Uma cadeira com... E não tem alguém que fiscalize, uma empresa que fiscalize, que seja obrigada a fiscalizar isso? Olha, na verdade, o próprio Ministério Público do Trabalho, né? Daqui a pouco até a partir eu acredito que o bancário ele tem que sempre procurar se respaldar de tudo, né? Então, daqui a pouco fazer uma denúncia no Ministério Público do Claro. Trabalho, levar isso a conhecimento de supervisão, dos seus superiores, enfim, dizer assim, olha só, sempre deixar registrado, eu sempre digo para os meus clientes a importância de deixar tudo registrado, né? Quando procura os seus superiores para relatar E irregularidades. registrado de que forma? Porque hoje em dia nós temos o WhatsApp. Não sei se é O usado, né? WhatsApp, ele é válido como meio Ele é de prova usado? hoje em dia, sim, com certeza, ele é válido como meio de prova, então deixar registrado por E-mail. WhatsApp, e-mail, se não tem um retorno por e-mail, por WhatsApp, às vezes o retorno ele é mais efetivo, né, Julie? Então, sempre levar conhecimento dos superiores, porque é um respaldo até probatório que tu tem, Claro. né? Eventualmente, por exemplo, um assédio, de que tu levaste isso a conhecimento, de que tu procurou fazer cessar isso de uma maneira administrativa, né, sem recorrer inicialmente para a esfera judicial, né, para a via judicial. Então, tudo que puder deixar registrado, sem sombra de dúvidas, é Perfeito. interessante, né? Então, doutora, foi um prazer recebê-la. Obrigado por ter vindo lá do sul. Nosso friozinho, saímos nós duas, né? Nós duas De saímos lá. com 5 graus, É. chegamos com 11, 12, né? Na verdade, eu com 2, porque eu vim mais cedo, né? Tu vieste mais cedo, Eu saí com 5 graus de Porto Alegre, mas me surpreendi. Tá bem frio aqui em São Paulo também. Exatamente. Parabéns pelo trabalho, por Obrigada. toda a dedicação, por essa operadora do direito, né, que vem se dedicando ao direito do trabalhador bancário. Você que é do Sul ou de qualquer lugar do Brasil, né, que tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com a doutora. Tenho certeza que ela e a equipe vão dar toda a atenção que vocês merecem, ok? Mais uma vez, obrigada e até o próximo. Obrigada, Julie. Muito obrigada. Um prazer. E até o próximo podcast.